pessoal, eu sou a Ellen. E eu sou o Wilson. Nós somos pastores da Igreja de Deus no condomínio Beija-Flor, em Sobradinho. Esse é o nosso primeiro culto online e é um desejo de todo o nosso coração que você possa receber essa mensagem do trono do Pai para a sua vida. Esse momento é um momento difícil que todos nós estamos passando. Nós estamos em nossos lares, sem poder sair, mas nada pode calar e parar a voz de um adorador. Essas ferramentas, elas estão disponibilizadas para que a gente possa usá-las em favor do reino. Então, que você possa ir colocar a mão no seu coração agora e clamar ao Senhor para que Ele possa falar no mais profundo do seu coração. Você que puder, feche os teus olhos, nós iremos orar. Pai, em nome de Jesus, entramos, ó Deus, na Tua presença neste momento, para Te louvar, engrandecer, entronizar-Te em nosso coração e expor, ó Deus, o nosso desejo diante de Ti, que essas palavras possam ter o alcance que nós desejamos e que o Senhor possa preparar corações, ouvidos e mentes para receberem a Tua palavra de bom grado. E que essa palavra não volte vazia, Senhor, sem antes operar aquilo para qual ela for direcionada. Sei, ó Deus, com cada ouvinte nesse momento, cada um, ó Deus, que passa por aflições, por conflitos, que possam agora estar refletindo nessa palavra, para que venham, ó Deus, ser edificados em Ti. Guarda cada um, guarda nossa vida e guarda, Senhor, o Seu povo na face da terra. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo.
Penso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Aleluia. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Eu convido nesse momento todos que estão nos assistindo, se puderem, se tiverem condição agora de estar com a Bíblia às mãos, para abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo de número 6,
nos versículos de número 24 e 25. Diz o texto sagrado: e sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque os que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. Essa palavra é um texto por demais conhecido, mas certamente é pertinente para o momento em que vivemos, momento de crise, momento em que nós passamos por uma turbulência severa, não só a nossa cidade, o nosso estado, o país, mas o mundo inteiro passa por uma turbulência. E nessa turbulência de enfermidade, uma peste que veio, certamente tem uma permissão divina. Certamente é para nos ensinar e para revelar em nós quem realmente nós somos em tempos de crise. Por isso esse texto é pertinente, porque houve uma grande fome em Samaria. O verso 25 nos diz que se vendia a cabeça de um jumento por muitas peças de prata. Esterco de pombas era vendidos para servir de alimentos. As pessoas morriam. Mulheres clamavam ao rei. Mulheres entravam em acordo com outras para: vamos comer o meu filho hoje e amanhã eu dou o meu para a gente comer hoje, amanhã você dá o seu para a gente comer, para que a gente sobreviva a essa crise. Houve um grande desespero. Quando nós passamos por crises, muitas vezes nós revelamos quem realmente nós somos. Eu fico a pensar em todo esse texto. Quando eu olhei e li todo esse texto, eu vi que as pessoas reagem de forma diferente durante a crise. E nesse texto todo, se vocês tiverem a curiosidade de ler todo o texto, nós temos 4 personagens e eu quero fazer uma comparação da reação de 4 personagens do texto em relação aos de hoje. E eu quero dizer a cada um, sim, que procure enquadrar junto a um personagem desse, e ao fim nós falaremos sobre as reações desses personagens e como nós temos vivido esse momento. O primeiro personagem que eu quero falar é sobre o rei. O rei Jorão, mesmo sabendo que Eliseu era um profeta de Deus, que tinha sido usado para salvar o seu povo, ainda assim ele culpou o profeta de todo o mal que estava acontecendo. O texto diz que Eliseu profetizou que isso estava acontecendo e que ia acontecer e que os sírios haviam sitiado a cidade. E mandou que ninguém saísse, porque eles seriam aprisionados e mortos. E o rei culpava. E nós podemos ver que se você é como o rei, na hora da crise, primeiro o rei, no verso de número 30, ele se sente incapaz. Ele diz no verso 30 do capítulo 6, ele diz: e sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes e ia passando pelo muro, e o povo viu que trazia cilício por dentro sobre a sua carne. Ou seja, o rei ele se sentiu impotente diante da crise. Ele não sabia o que fazer. Depois, no verso 31, o rei começou a culpar outras pessoas. Ele culpou Eliseu de estar passando, do reino de Israel, está passando por aquela crise. Está no verso 31. Ele fica tão nervoso que ele chega a ameaçar Eliseu, dizendo que, no verso 31, ele diz assim: e disse: assim me faça Deus de outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre os seus ombros. É interessante que o rei, diante da crise, ele se sente incapaz, ele culpa outras pessoas, ele fica nervoso ao ponto de ameaçar,
e começa a desconfiar de tudo e de todos. No capítulo de número 7, ele fala para que as pessoas não fossem, porque provavelmente depois que recebeu a informação de que os sírios tinham sido dispersos, ele disse: olha, vai com cuidado, porque eu acredito que eles estão escondidos na mata, para quando nós sairmos pensando que eles fugiram, eles nos pegarem. O rei começou a desconfiar de todos. Acaso, em tempo de crise, você está agindo como esse rei, Jorão? Acaso vocês também estão se sentindo incapazes agora, nesse momento de crise em que nós passamos? Você tem culpado os outros por essa crise, ou você tem simplesmente orado para que Deus fortaleça durante essa crise? Eu quero falar do segundo personagem, o profeta. O profeta, no capítulo 7, no verso 1, Eliseu era um profeta da época, em Israel. E a sua tarefa como profeta foi anunciar a palavra de Deus, a mensagem do Senhor. Era que haveria um tempo de bênção e fartura. Se você é profeta na hora da crise, você tem que, primeiro, suas profecias é trazer bênção, é abençoar, e não trazer mais tumulto, e não trazer mais desespero às pessoas. Segundo, você tem que ministrar bênção, está no verso 1. Você anuncia a palavra de Deus no tempo de crise, no momento em que as pessoas estão mais sensíveis, é o momento de nós anunciarmos a palavra de Deus. É o momento que elas estão mais receptíveis à palavra. Terceiro, avisa sobre as consequências da incredulidade. No verso 2 do capítulo 7, o profeta Eliseu, ele diz: porém um capitão em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso. E ele disse: eis que o verás com os seus olhos, porém daí não comerás. Nós vemos a consequência da incredulidade. Então creia, quando Deus estiver falando através da boca do profeta, e essa palavra é uma palavra profética na sua vida, não murmure, não duvide, não desacredite naquilo que Deus tem para você. O terceiro personagem que eu quero falar é o capitão. Está lá no verso 2, quando ele começa a duvidar. É uma pessoa em cujo rei detinha total confiança. E esse capitão, ele postava na porta e não impedia que as pessoas saíssem ou que quem estivesse de fora entrasse na cidade. Tem alguma semelhança com o que nós estamos passando hoje? Tem alguma semelhança com tudo que o povo tem feito, as autoridades têm feito? Porém, se você é o capitão na hora da crise, você acha que sabe tudo. O capitão disse: olha, nem que o céu se abra uma janela no céu, não haverá isso que o profeta está falando. Outra coisa, o capitão pensa que é forte. Se você acha que você é forte demais nessa hora e pode desobedecer qualquer ordem, podem fazer o que quiserem, Deus manda dizer que você não haja como o capitão, porque ele duvidou da palavra de Deus através da boca do profeta. Seja prudente, não haja conforme esse personagem, o capitão. Não seja capitão na hora da crise. E o quarto personagem que eu quero falar de todo esse texto são os leprosos. Havia alguns leprosos que ficavam postados na porta de Samaria pedindo esmolas. Eles não podiam entrar na cidade, que eram impedidos pela lei de Israel, e eles ficavam na porta pedindo esmola. Quando eles ouviram essa profecia de Eliseu, eles conversaram entre si: se nós entrarmos na cidade, morreremos. Se permanecermos aqui sentados, morreremos. Então não nos resta ir no acampamento dos sírios, porque se eles nos receberem bem, viveremos. Se não, simplesmente morreremos. E esses leprosos foram, porque ouviram a palavra e eles entenderam o propósito de Deus. Foram ao acampamento dos sírios. Ao entrar na primeira tenda não havia ninguém. Eles comeram, beberam, se fartaram, pegaram algumas roupas, esconderam algumas coisas na mata.
voltaram, entraram em outra tenda e, confabulando entre eles, disseram: não vamos ficar só para nós tudo isso, vamos compartilhar. Se você é como os leprosos na hora da crise, sabe que um pecador condenado é condenado à morte. A palavra do Senhor diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, e que o salário do pecado é a morte. Se você é como os leprosos, você busca oportunidade sem medo de arriscar. E se você age como os leprosos, tem temor de Deus e pensa no seu próximo, compartilhe as boas novas aos que precisam. Como aqueles leprosos, nós devemos reconhecer que não somos dignos, mas devemos permanecer fiéis ao Senhor e crer no seu poder. Quando surge uma oportunidade, não devemos temer, nem ser egoístas, ficando com a bênção somente para nós. Seja como os leprosos na hora da crise, seja fiel na hora da crise e receba a vitória. Eu quero falar para todos que estão nos ouvindo, de que a diferença de passar pela crise, quando vem a vitória. Dependendo de quem você foi na hora da crise, você terá a condição de receber a sua bênção. O rei, ele perdeu a oportunidade. Deus manda o profeta Eliseu ungir Jeú no lugar de Jorão, que morre pouco tempo depois. O profeta foi honrado porque se cumpriu a sua palavra. O capitão foi atropelado pelo povo e não pôde experimentar da grande fartura e abundância que veio sobre Israel, sobre Samaria. E os leprosos experimentaram a abundância, que tiveram a honra de salvar o seu povo. Seja profeta em tempos difíceis, anuncie a palavra de Deus, anuncie a vontade de Deus. Seja como os leprosos nesse momento de crise, compartilhe com os outros aquilo que Deus te forneceu. Em nome de Jesus, que você possa, receber essa palavra, e essa palavra possa falar alto ao seu coração. Em nome de Jesus. Nesse momento, Deus está nos ensinando e que nesse momento de crise possamos extrair as melhores lições para as nossas vidas. Que possamos aproveitar esse tempo com qualidade, esse tempo que Ele está nos dando com qualidade. Vamos ocupar a nossa mente com aquilo que nos edifica. Vamos ter mais tempo para a nossa família. Nessa vida tão corrida que nós temos, o Senhor nos parou para que a gente pudesse refletir sobre muitas coisas. Vai passar. E lá do outro lado nós estaremos mais maduros. Porque a intenção dele não é só nos provar, a intenção dele é nos aprovar. E olha, não se angustie pelo dia de amanhã, porque ele vive, eu posso crer, você pode crer no amanhã. Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Essa é a nossa certeza. Na cruz por meus pecados, mas ressurgiu, vivo com o Pai está. Aleluia. Porque Ele vive, Posso crer no amanhã, porque ele vive. temor não há, Aleluia. Acalma os corações. mas Leva eu consolo, vencerei.
sabemos o dia nem a hora. Ele pode voltar individualmente para mim e para você. Sem medo, não tenha medo, só se prepare, que a sua vida está nas mãos do Senhor. Oh Deus, aleluia. Jesus que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã. É porque Ele vive. Porque Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. temor não há, Temor não há, porque eu confio nele. mas eu bem sei, Aleluia. eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Senhor Deus, obrigada por este momento que o Senhor nos proporcionou. Nós cremos que o Teu Espírito Santo, ó Pai, tem poder de fazer aquilo que nós não Entrar nos temos. corações e E levar que em nome de Jesus, convencimento essa a mensagem, respeito, ó Deus, da esses palavra que foi louvores, lançada, o Senhor possa ter que levado possam conforto, receber ó Pai como amado, palavra consolo profética aos para todo corações. coração, ó Pai E que amado, possam, ó Deus, angustiado, refletir toda alma em aflita, tudo que Pai. tem Que passado, em nome de pra honra e glória Jesus, do nós Teu te nome, louvamos Pai. e queremos dar Em graças a nome Ti de por Jesus. tudo que nós estamos passando. Em nome Nós de sabemos Jesus. que nós não estamos passando Sabemos sozinhos. que tudo, Pai, Sabemos que o Senhor está na coopera para o frente, bem ó Pai, e que daqueles tudo que tem amam ao propósito, tudo está no Senhor. Teu controle, tudo está no Continue Teu com a tua domínio. mão. E nós te em agradecemos nossas por essa vidas. ferramenta que o Em Senhor, nome ó de Pai Jesus. amado, disponibilizou. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Faça assim para a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, mas somente aqueles que têm fé possam dizer amém. 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 Até a próxima. Não se esqueça de deixar o seu like. Obrigada.